Na Idade Média, a igreja cometeu muitos absurdos porque a Bíblia era um mistério, o fiel não lia. Hoje no Brasil, igrejas cometem o mesmo absurdo pelas mesmas razões. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo e não tenho nada contra os cristãos. Eu sou cristão do meu jeito pessoal, isso é entre eu e ele. Eu poderia enumerar dezenas de grandes amigos que são evangélicos. Quando abrimos uma turma social na minha escola de ciência da computação, batemos num monte de portas, porque a gente queria dar o curso, mas não tinha como cuidar do transporte ou da triagem das crianças. E nós conseguimos viabilizar essas vagas sociais com um grupo local chamado Pontes de Amor, que faz um trabalho lindo, amparando jovens órfãos ou abandonados que não foram adotados na idade em que a maioria dos postulantes a uma adoção quer adotar. E o trabalho deles é de uma enorme importância, porque eles encaminham para adoção jovens com 15, 16 anos, que aos 18 anos vão ser expulsos do orfanato e ter que enfrentar a vida. Além desse trabalho, eles encaminham jovens para se preparar para o mundo lá fora, caso eles passem direto para a vida adulta, sem vivenciar o núcleo familiar. Conheci também gente séria trabalhando na recuperação de dependentes químicos. Na maior parte das cidades brasileiras, esse tipo de clínica, aliás, é a única opção viável para tirar um viciado de crack da rua. Nem todas são recomendáveis, mas muitas fazem um trabalho brilhante. E não é só isso, existe um preconceito crescente contra a comunidade evangélica por causa de uma centena aí ligada à política partidária e que toca suas igrejas como grandes negócios que movimentam milhões. Isso é fato. Existem sim pastores corruptos vendendo cajado de plástico e fronha abençoada a preço exorbitante. Mas não é essa a questão que me cabe discutir. O que me cabe discutir é como a ação político-partidária de muitos desses pastores impactam na minha vida, nem a vida do fiel dele. O que me revolta é a forma com que esses caras mentem nos púlpitos, mentem, distorcem o evangelho, inclusive, para garantir a eleição da sua bola da vez. Hoje todos estão grudados no Bolsonaro, mas quando o Lula tinha 87% de aprovação, estavam com quem? A maioria com o Lula, é claro. Silas Malafaia pediu voto para o Lula na TV em 2002. Em 2014, quando virou a casaca, disse o seguinte: já acreditei no PT e fiz campanha para o Lula em 2002, inclusive aparecendo no programa eleitoral. Quando comecei a ver o real objetivo deles, saí fora. Qual o problema? Corrigir rotas, reconhecer erros, só faz quem é inteligente. O soberbo acha que nunca erra e acerta todas. Vale aqui lembrar que ele se autodenomina um ungido de Deus, mas mesmo ele está sujeito a receber lições do Criador. Como ele confessa, reconhecer os erros é um sinal de inteligência e só o soberbo acerta todas. Mas fica meio estranho quando a gente relembra que ele pulou do PT para o colo do Aécio e publicou no Twitter, depois da reeleição da Dilma: lamento dizer que desde os tempos de Cristo o povo prefere o ladrão. Soltaram Barrabás e condenaram Jesus. Hoje não é diferente. Sim, é isso mesmo que eu tô te contando. Em 2014, ele comparou Aécio a Jesus. Eu conto para ele ou você conta? De qualquer forma, eu tô usando o Malafaia como exemplo porque ele é o mais barulhento e, pelo visto, o mais teimoso também. Porque, de novo, Deus o colocou de joelhos e o fez encarar a sua soberba com a revelação de que o Aécio é um ladrão deplorável. E hoje, em vez de falar: entendi o sinal, senhor, deixa eu pregar a sua palavra e perder menos tempo com política. Não, agora ele é Bolsonaro. E tá tudo bem se as igrejas forem abertas. Como já disse aqui, eu não sou conservador, sou a favor de toda e qualquer minoria. Se numa comunidade religiosa não se aceita o tipo de comportamento A ou B, eu não vou me meter. Se você não concorda, é só sair de lá. Me incomodam duas coisas: a insistência em achar que eles têm que julgar os padrões morais e as escolhas de vida dos outros que não estão lá nos templos, não comungam daquela fé, pregando ódio, ainda que não diretamente, mas pela simples condenação e falta de acolhimento. E me incomoda também o fato de se aproveitarem de sermos um país com dificuldades educacionais e, portanto, cognitiva, para distorcer as palavras do Evangelho, especialmente o Novo Testamento, que, é claro, é a base do cristianismo,
misturando com política partidária. Olha essa pregação do pastor Jonatas Câmara, líder da Assembleia de Deus no Amazonas, irmão de um deputado pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Pessoas gostam ou não gostam? Esse socialista miserável, esse povo todo de esquerda, que só vive na esquerda. Deus detesta essa porcaria de esquerda. E crente miserável, pastor que admira essa porcaria desse socialismo irresponsável de esquerda, é um forte candidato a ir para o inferno com Satanás, que é o pai da esquerda. Agora Jesus diz que ele vai julgar as nações e vai chamar os cordeirinhos e aqueles que amaram Israel, respeitaram Israel para a direita, e vai dizer: vinde benditos de meu Pai. E os que forem inimigos vão para a esquerda e dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. É o que diz a Bíblia. E entre ficar com homem e temer homem, eu temo a Deus e fico com a palavra de Deus. Ora, mandará uma cheia. Quantos aqui ficam com a palavra? Levante a mão, dê um grito de glória, aplauda a palavra. É o que diz a Bíblia Sagrada. É o que diz a Bíblia, ele afirmou isso. O conceito de esquerda e direita é da Revolução Francesa, mas ele diz que achou na Bíblia. O socialismo é um conceito do século XVIII, mas ele achou em algum lugar da Bíblia. E não parou por aí. Vai mais um pedaço. Cuidado! Cuidado, pastor! Cuidado, pastora! Cuidado, crente! Em ir por cabeça de professor de faculdade, socialista miserável! Cuidado ao ir por cabeça de certos pastores mercenários! Então, nesse momento em que o país está dividido em dois campos e que estão chamando um campo imenso e cheio de diferenças de esquerda, deveria ser papel de todo evangélico, de direita ou de esquerda, tentar abrir os olhos do seu irmão, porque Jesus andou no meio dos miseráveis, mostrou desprezo pelos templos milionários, puxou para si os leprosos, salvou prostituta do apedrejamento, mandou oferecer outra face. E se você quiser uma leitura literal, tá à direita do Pai, não tá? Então, se a gente olhar para o trono, Deus está na esquerda. E se a gente olhar do ângulo de Deus, Jesus está na esquerda dele. Então, ao contrário do que diz o pastor Jonatas, que enxergou socialista na Bíblia, esquerda ali, esquerda lá, um dos dois é de esquerda. É melhor não se meter nessa discussão teológica. O fato é que, segundo o IBGE, até 2030, a maioria da população brasileira será evangélica. Presta atenção nisso. Se isso é um fato inquestionável, deveria ser nosso maior interesse não generalizar e falar mal de crente, porque o evangélico vai eleger quem vai nos governar. Inteligente e honesto seria tentar, sendo cristão ou não, abraçar a parcela aberta ao diálogo, a parcela ciente da loucura e da ganância que toma conta de algumas igrejas, para que a gente possa viver num país evangélico, mas democrático e laico, não uma Gilead do conto de Aya, que tantos querem por aí. Não um reino de falsos profetas hipócritas e de políticos mais hipócritas ainda, que não tem nada de cristão e transformam a vida das pessoas num inferno, além de roubá-las. Mas será que a esquerda, tão ciosa da liberdade de crença, está entendendo isso? Que seremos um país evangélico? Vai buscar o diálogo possível para separar as coisas, como costumava ser nos Estados Unidos, um país evangélico, antes das redes sociais e do Trump? Ou vai para uma guerra burra? Porque democracia é feita pelo voto da maioria e a maioria será inequivocavelmente evangélica. Eu só vejo saída com essa união de forças entre progressistas e os evangélicos que não querem ser usados para fins eleitoreiros. Esses últimos têm acesso à enorme parcela que é tratada como gado por gente que diz coisas como essas que eu mostrei o pastor Jonatas falando no púlpito. Mas como a gente vai conseguir isso se os marxistas brigam com a Gabriela Prioli porque lançou um curso de política, se os petistas brigam com os ciristas no Twitter, se nem cristão anda oferecendo a outra face, muito pelo contrário? Por que eu vou achar que essa oposição ressentida e raivosa vai conseguir superar suas diferenças? Temos que pensar muito sobre isso. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, dê like ou dislike, comente, seu comentário é muito importante. Estamos no meio de uma pandemia, se puder, fique em casa. Se não puder, use máscara, lave as mãos. Muito obrigado, profissionais de saúde, vocês são os nossos heróis.